Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Estamos no período das 4 festas do fim do ano agricultural no hemisfério norte. Ou, digamos assim, as 4 festas do fim do ano, nomeadamente a festa das trombetas, o dia de expiação, a festa dos tabernáculos e o 8º dia, que nós também conhecemos como o último grande dia. É interessante reconhecermos que pouco é dito no Antigo Testamento acerca da festa das trombetas. Mas é também importante entendermos que o livro do Apocalipse, ao início do livro de Apocalipse, lemos no capítulo 1, versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, isto é, Deus Pai deu ao Filho, para mostrar aos seus servos, isto é, nós, as coisas que brevemente devem acontecer. E sim vão acontecer repentinamente. Repentinamente e brevemente, particularmente agora, no período em que vivemos. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E depois lemos que no versículo 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui no Espírito, a palavra arrebatado está em itálico, eu fui no Espírito, quer dizer, de uma maneira que nós não sabemos exatamente como, mas foi levado espiritualmente a ter uma visão no Espírito no dia do Senhor. Foi no Espírito ao dia do Senhor. E, queridos irmãos, precisamos de entender que o livro do Apocalipse é-nos uma revelação de Deus para nós acerca do que vai acontecer no dia do Senhor e o que se segue depois, muito brevemente. Mas a parte principal do livro do Apocalipse é desenvolver, digamos assim, o pano de fundo e depois concentra-se no dia do Senhor. E depois também fala acerca de alguns eventos que são importantes, que traz aqui e acolá, para entendermos o dia do Senhor. E depois conclui a mostrar as coisas que vão acontecer depois, muito brevemente. Mas a parte principal do livro do Apocalipse é para nos revelar esses acontecimentos do dia do Senhor. E vamos ver que o dia do Senhor é o último ano antes da vinda de Cristo, que é o último ano ao fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso a grande tribulação vai ser por um período de 3 anos e meio, e o último ano desses 3 anos e meio é o dia do Senhor. Vamos ver isso. Isso é importante entendermos isso. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos revisitar alguns acontecimentos à volta do significado deste dia do Senhor, que é simbolizado pelo dia das trombetas, que é este último ano ao fim da grande tribulação e que termina esse ano, esse período, com a 7ª trombeta, que é a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Isto é, destruir aqueles que destroem a terra e pôr
depois disso, pôr Satanás na prisão por 1000 anos. É importante nós entendermos isto, irmãos. Mas ainda mais importante é nós entendermos que não é só conhecermos isto. Porque estes detalhes, sim, na realidade são bastantes detalhes e que eu vou ter que abordar bem rapidamente. Mas o ponto importante é termos esta sequência bem entendida, bem compreendida, para não sermos enganados por Satanás. Porque muitos vão ser enganados. Em Apocalipse 12, versículo 9, diz que Satanás vai enganar o mundo inteiro. E, queridos irmãos, o mundo inteiro significa que até alguns dos fiéis podem vir a ser enganados ou iludidos se não estivermos bem focados neste entendimento. Mas por que é importante não sermos enganados? É para compreendermos que nos temos que arrepender agora. Irmãos, temos que nos arrepender agora. Porquê? Para nos dar esta motivação, esta força perante as dificuldades todas que vão haver à volta de nós e no mundo, porque vai ser uma coisa terrível, irmãos. E muitas pessoas vão ter ansiedade, vão ter depressão, vão, digamos assim, até ter ataques de coração por causa das coisas que vão ser tão terríveis, tão terríveis. Mas temos que saber que Deus promete proteção àqueles que se arrependem. Isto é um grande encorajamento para todos nós. E por isso precisamos de estar, digamos assim, motivados a nos arrepender, a mudar hoje da natureza humana para a natureza divina. Ou esforçarmos a fazer isso. Ora, está claro, irmãos, eu vou ser o primeiro a admitir que eu não sou perfeito. Mas nenhum de nós somos. A Bíblia diz, nenhum homem é justo, nenhum, que inclui você e eu. E por isso temos que ser sinceros acerca disto e nos apresentar perante Deus e dizer, sim, Pai, confessamos os nossos pecados e arrependemos. Esforçamos a fazer um compromisso de mudarmos-nos. Irmãos, todos falhamos. Há sim algumas pessoas que são críticos e gostam de apontar a pessoas e dizer, olha, eu nunca falho, mas aquela pessoa que falhou, como é que pode ser o ministro Jesus Cristo? Irmãos, olhem para a Bíblia. Quantas vezes é que David falhou? Quantas vezes é que Abraão falhou? Todos falhamos, irmãos, todos falhamos. Mas Deus olha para o coração e para a intenção. E nosso coração está a esforçarmos-nos, estamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para virmos a ser mais como Ele é. Este é o ponto importante, irmãos. Sim, vou abordar uma série de coisas técnicas muito rapidamente, mas simplesmente para vos mostrar que há uma sequência. Que há uma sequência para não sermos enganados. Mas o ponto importante, como mencionei há uns minutos atrás, é que precisamos nos arrepender agora. Agora. O mais cedo possível. E para, através desse arrependimento, virmos a ser pessoas como Deus é. Sermos perfeitos como Ele é. Imitarmos a Jesus Cristo. Ou, digamos assim, imitarmos a Paulo como ele imitou a Jesus Cristo. Temos que nos esforçar, irmãos. Temos que estar a lutar contra a nossa natureza carnal e temos que pôr de lado de fora a inclinação da carne
e começarmos a mais e mais diariamente estarmos inclinados para o Espírito, para as coisas de Deus. Por isso, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como lemos em Mateus 6. Isso é o que precisamos de fazer. Buscar o reino de Deus. E como? Através da justiça de Deus. Nós temos que continuamente focar no que é importante. E por isso, sim, é importante sabermos ou conhecermos as coisas que vão acontecer, porque Deus nos revelou. Mas isto é para nós não sermos enganados e desviados do caminho, não sermos iludidos e mantermos-nos fiéis a Deus até ao fim, para sabermos, Deus nos avisou acerca destas coisas. E nós, eu, simplesmente como um servo, tento explicar estas coisas a vocês. Para vocês, a minha esperança é todos vocês que se arrependam. Não olhem para mim, que eu não sou perfeito, mas olhem para Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o fim da lei. Ele é o propósito da lei. Ele é aquele que cumpriu a lei completamente. Que completou a lei de uma maneira maravilhosa que nós temos que copiar, emular, ser como Ele é. Ora, vemos que na Bíblia, por exemplo, em Números, capítulo 10, versículo 9 e 10, está a dizer que trombetas são um aviso de guerra, mas também são um aviso de alegria. Ora, as trombetas de Deus que estão no livro do Apocalipse, que são parte do 7º selo do livro do Apocalipse, e o 7º selo é o dia do Senhor, essas trombetas estão-nos a avisar que vai haver guerra. Guerra piedosa, guerra de Deus. Para quê? Para haver paz. Paz no mundo. Jesus Cristo tem que vir e destruir aqueles que destroem a terra para poder haver paz na terra. É a nossa única esperança, irmãos. É a nossa única esperança. E por isso vemos também em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 17, que o grande dia do Senhor vem, que vai ser o dia em que Deus vai estar irado, que é o dia das trombetas e do aviso de que vai haver uma guerra. Sim, uma guerra piedosa que vai ser um período em que Deus vai intervir e vai ser o cúmulo, o ápice, o ponto final disso vai ser quando Jesus Cristo, Ele próprio, vai pessoalmente destruir aqueles que destroem a terra. E isso é o que vemos durante este período de um ano, que é representado pelas 7 trombetas. Ora, então vejamos brevemente assim uma sinopse rápida do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, primeiro vemos que isto foi revelado ao servo João, isto é, o apóstolo João, cerca do ano 90 desta era. E então João escreveu aqui o livro do Apocalipse para nós. Os primeiros 2 e 3, capítulo 2 e 3, são cartas à igreja, mensagem de Jesus Cristo à igreja de Deus, que passa por várias fases e várias atitudes e mensagens a nós. E depois dá uma visão do livro do Apocalipse ser dado a Jesus Cristo, que tem o direito de abrir o livro com estes 7 selos, e depois vemos no capítulo 6 de Apocalipse, então, estes selos a serem abertos. Mas o ponto interessante é que de 7 selos que o livro do Apocalipse menciona,
6 desses 7 selos são mencionados no capítulo 6. Quer dizer que o 7º selo, que vamos ver, é as 7 trombetas, é o resto do livro, praticamente. Ora, vejamos então os primeiros 6 selos aqui no capítulo 6. Os primeiros 4 selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e 4 selos, são os 4 cavaleiros que vocês já provavelmente estudaram e que é representado como falsa religião e guerras, religião, ou politiquice, ou ideias políticas, ou ideologias baseadas e influenciadas com religião para obter o apoio das massas, das pessoas. Quer dizer, falsa politiquice com religião atrás disso. E essa falsa ideologia, esses falsos, digamos assim, governantes políticos que vão ser apoiados com religião, ou que vão usar a religião para terem mais votos e terem mais pessoas com eles, não vão trazer paz à terra. Só vão trazer guerras. E quando há guerras, vai haver doenças e vai haver morte. Então esses são os 4 selos do Apocalipse, que são selos que têm estado a andar durante estes séculos todos. E que continuarão a andar no futuro, quando entramos no 5º selo, que é o que a Bíblia se refere à grande tribulação. Esse 5º selo está descrito no capítulo 6, e vemos aí, a partir do versículo 9 até o versículo 11, em que mais verdadeiros cristãos, digamos assim, vão ter que morrer. Ora, antes dessa grande tribulação, vai haver certos eventos que vão acontecer, que vou mencionar um pouco daqui a pouco. Vou mencionar um bocadinho desses eventos. E depois, ao fim desses 2 anos e meio, porque a grande tribulação vai ser por 3 anos, mas vai ser abreviada e por isso vai ser reduzida em intensidade por causa da intervenção de Jesus Cristo no último ano. E então, antes dessa intervenção, temos o 6º selo, que é os sinais celestes. E vemos este 6º selo começando do versículo 12 até ao versículo 17. E depois vemos aqui, ao fim do versículo 12 e no versículo 17 de Apocalipse 6, diz assim, que as pessoas estão a dizer: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro e da ira de Jesus Cristo, que vai intervir e que vai começar a castigar as nações por um período de 1 ano e, finalmente, ao fim desse período de 1 ano, vai causar esses governos a serem completamente destruídos. E o governante, que é o Deus deste mundo, que é Satanás, ao fim disso, então, será posto na prisão por 1000 anos. E depois diz no versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quer dizer, a grande tribulação é o dia da ira de Satanás. Mas depois, ao fim disso, é a ira do Cordeiro, que vai intervir, que vai ter que abreviar a grande tribulação, vai ter que diminuir o poder e a influência e o que a grande tribulação está a causar, vai diminuir isso, vai abreviar isso, principalmente nos fiéis, principalmente naqueles que são fiéis, que vão ser protegidos para a proteção desses. E quando Deus vai castigar o mundo que não está arrependido.
Vejamos isso um bocadinho em mais detalhe daqui a pouco. Mas para entenderem isso, porque depois deste sexto selo temos as trombetas, que leem isso no capítulo 8. No capítulo 8, leem assim, no versículo 1 e 2, diz que vi silêncio no céu e os 7 anjos que estavam diante de Deus foram dadas 7 trombetas. E por isso, o sétimo selo, o último selo do livro do Apocalipse, digamos assim, abre-se em 7 trombetas. E vemos também em Joel, capítulo 2, vejamos aqui brevemente em Joel, capítulo 2. Vamos cá ver. Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, este evento do sol se converter em trevas e a lua em sangue é os sinais celestes que você pode ler em maior detalhe em Apocalipse capítulo 6. Como disse no Apocalipse capítulo 6, começando no versículo 12 e 13, vê-se exatamente esses sinais celestes. E por isso, irmãos, recomendo que vocês estudem cuidadosamente e depois parem este vídeo, estudem estes versículos na Bíblia e continuem para ter um estudo mais profundo destes acontecimentos. Mas continuando então a ler aqui em Joel capítulo 2, versículo 32, que diz assim, em 31, que temos os sinais celestes que vão acontecer antes do dia do Senhor. Lembrem-se que o apóstolo João foi levado no Espírito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o que vai acontecer agora depois do capítulo 6, depois do sexto selo, que então vemos aqui os eventos que vão acontecer durante estas 7 trombetas, que é o dia do Senhor. Uma vez mais, que é o último ano dos 3 anos e meio da grande tribulação. E então lê-se aqui no versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será protegido. Isto é, não vai sofrer por causa das 7 trombetas. Vai ser protegido destes eventos das 7 trombetas. Por que é que eu digo isso? Porque um bocadinho mais adiante, em Apocalipse capítulo 9, quando está a falar da 5ª trombeta, Apocalipse, que é a trombeta dos gafanhotos e isso, e diz que aqueles que têm o selo de Deus vão ser protegidos, porque esses problemas das trombetas não vão afetar eles. E por isso são seres físicos que estão a ser salvos, isto é, protegidos destes acontecimentos que vão acontecer durante esse último ano, dos 3 anos e meio da grande tribulação. E por isso diz assim, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, quem é que vai invocar ao fim deste período de 2 anos e meio, quer dizer, antes do último ano dos 3 anos e meio, por isso é ao fim dos 2 anos e meio, quem é que vai invocar o nome do Senhor? É aqueles que se vão arrepender durante o período da grande tribulação. Queridos irmãos, esse vai ser o fruto da obra de Deus hoje. Nós hoje em dia estamos a fazer a obra de Deus, isto é, pregar a boa nova do reino de Deus ao mundo todo como um testemunho. Essas pessoas que receberam esse testemunho e que não se querem arrepender hoje, quando a grande tribulação acontecer e os eventos terríveis da grande tribulação acontecerem, essas pessoas
vão dizer, eu devia me ter arrependido, vou-me arrepender agora. E alguns irmãos da igreja que vão estar durante o período da grande tribulação com eles, digamos assim, escondidos, mas ainda funcionando escondidos, à escondida, vão ajudar eles a se arrepender. E em paralelo vai haver o período das duas testemunhas. E então essas pessoas vão se arrepender. E por isso diz, aqueles que se arrependerem, isto é, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Vai haver livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E aqueles que o Senhor chama e que se arrependem. Deus vai chamar muitos. Hoje em dia, não estão a ser escolhidos. Porquê? Porque não estão a responder à chamada de Deus. Mas quando, como disse, estes eventos terríveis acontecerem durante a grande tribulação, então vão responder, vão dizer, eu devia ter respondido quando tive tempo para ter sido protegido desta grande tribulação, mas agora, infelizmente, porque não me arrependi antes da grande tribulação, não me arrependi quando a Igreja de Deus deu os avisos, infelizmente agora, essas pessoas, durante a grande tribulação, vão reconhecer o que deviam ter feito e então vão se arrepender. E quando se arrependerem, vão invocar o nome do Senhor, vão ser batizados, vão se comprometer a Jesus Cristo e vão receber o Espírito Santo de Deus e vão ser selados destas coisas terríveis que vão acontecer. Irmãos, precisamos entender que Deus vai proteger pessoas. Veja, no mesmo livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Arrependam-se. Arrependam-se. Mesmo que já estejam na grande tribulação, arrependam-se. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, mas isto tem que ser interno no coração, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Se arrepende de o castigar. Não o quer castigar a você. Se você se arrepende, por que Deus vai castigar a você? Queridos irmãos, então estamos a ver que o início das 7 trombetas, estamos a ver um período, digamos assim, para lá dos primeiros 2 anos e meio da grande tribulação, que, como disse, ocorre por 3 anos e meio, mas esse último ano representa o dia do Senhor, ou o simbolismo do dia das trombetas, que ao fim desse período de um ano é quando Jesus Cristo retornará à terra, à última trombeta. Então vejamos as coisas que vão acontecer. Antes disto tudo, irmãos, devemos de estar a vigiar pelo que se passa no Médio Oriente. Irmão, é crítico. É crítico. E as coisas estão a acontecer no Médio Oriente. Estão a ficar bem quentes. Vejamos que vai parar o que a Bíblia diz do diário. Sim, algumas traduções dizem que é o sacrifício diário, mas a palavra sacrifício não está em Daniel, não está no hebraico em Daniel, está, digamos assim, em itálico. Por isso esse diário vai parar. Veremos a perda da honra e da glória e do poder do povo santo, como você lê isso em Daniel capítulo 12. Quando o povo santo vai perder, o poder dele vai ser completamente destruído.
Quem é o povo santo? O povo santo é as pessoas israelitas. Imediatamente você pensa, é os judeus. Sim, não estou a dizer que não são os judeus, mas lembrem-se que a nação israelita tinha 12 tribos e os judeus é só uma dessas 12 tribos. Há outras 10 tribos, sim, porque Judá, o reino de Judá, era Judá e Benjamim, e tinha também levitas que depois se juntaram com eles. Mas as outras 10 tribos foram levadas pela Assíria, sim, não pela Babilônia, porque a Babilônia foi cerca de 100 e tal anos depois. Mas foram levados pela Síria e vieram a perder-se, vieram a ser dispersos pelo mundo, mas ainda são Israel e Deus prometeu a Israel serem abençoados. E há promessas grandes acerca que foram dadas através de José. Ora, um dos filhos de Jacó, que veio a ser Israel, foi José. E José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E esses foram muito abençoados. Foram muito abençoados. E hoje em dia também estão a ser abençoados. Então, você sabe quem são essas nações hoje em dia. Porque não estou a falar da nação judaica, que hoje em dia é conhecida como Israel, na região da Terra Prometida. Mas há outras nações que foram muito abençoadas. E essas nações de Efraim e Manassés, que são os filhos de José, que são das tribos de Israel, das nações de Israel, são hoje em dia basicamente as nações de fala inglesa, que é os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outras nações que têm certas raízes também na língua inglesa. Ora, vai haver um grande castigo para essas nações. Porquê? Porque não foram abençoadas, como vemos. Ultimamente têm sido muito abençoadas, grande riqueza, mas, infelizmente, têm desobedecido a Deus. E hoje em dia, as coisas que vêm dos Estados Unidos e a influência, digamos assim, de mentiras, confundindo as pessoas, o que é um homem e uma mulher e isso tudo, essas influências que são falsas, que é desvio da verdade, são uma grande abominação para Deus. É o que a Bíblia diz. Então, por isso, vemos eventos que estão a acontecer, vemos eventos como as nações gentias que estão a ter um maior e maior poder e vemos, digamos assim, 3 nações que, digamos assim, estão a despertar. Uma delas é o Reino do Norte, e então temos que entender quem é o Reino do Norte, temos que ler isso basicamente das profecias de Daniel e depois juntar isso com as profecias de Apocalipse para entendermos que é o Reino do Norte. Mas o Reino do Norte é basicamente uma Europa unida, ou digamos assim, uma ressurreição do antigo Império Romano, mas agora na Europa, com a sua região, sim, porque é governantes com uma região, com a sua região, que será a região católica que vai ser influenciada por um falso profeta a vir. Então, essa união de 10 nações europeias que vão dar o poder a uma pessoa que vai ser a besta, vemos isso que ainda está-se a desenvolver na Europa. Temos que estar a vigiar e a ver estas coisas. E depois há outro, eu disse que são 3 superpoderes que se estão a desenvolver. O outro que se vai desenvolver é o Reino do Sul. O Reino do Sul, que possivelmente será um governo muçulmano, possivelmente suni, não estou a dizer que seja xiita, mas um governo suni, e vamos ver coisas que vão desenrolar aí. E depois vai haver um terceiro, digamos assim, superpoder, que é as nações do Este e do Norte, tipicamente nações como a China e países
do Oriente, incluindo possivelmente o Irão e a Rússia, está claro. Então veremos estes três poderes a se desenvolverem. E depois vemos também desastres, inundações, terremotos, mau tempo, mudança de tempo e tudo. São coisas que são profetizadas a acontecer. E temos que vigiar estas coisas a acontecer. E vai chegar a uma crise final que vai chegar a um ponto em que Satanás vai ser expulso do céu. Lemos isso em Apocalipse 12. E ele então vai ser atirado, expulso do céu para a terra, e vai ter grande ira e vai atacar Israel. Uma vez mais, não é só a nação judaica, é a maior Israel. Mas para fazer isso, vai principalmente atacar os israelitas espirituais. Isto é a Igreja de Deus. E depois lê-se, ao fim do Apocalipse 12, que alguns vão ser protegidos e outros não serão. Alguns vão ser protegidos e vão para, digamos assim, como a Bíblia diz, para um local no deserto, protegidos da cara de Satanás, que, digamos assim, um local de segurança, de proteção, e os outros vão ficar entre as pessoas e vão ser sujeitas à grande tribulação. Essas são as que eu mencionei há pouco, que vão trabalhar às escondidas. Muitos desses vão ser mortos, mas outros não, e vão ajudar as pessoas que se vão arrepender, então, nessa altura, a conhecerem a verdade, isso tudo. E então, quando essa grande tribulação começar, que é ligado aos contagem de dias de Daniel 12, de 1335, depois 1290 e depois 1260, essa contagem de dias, que vê-se então que esse é o período, particularmente quando esses 1260 dias começam, que é o período da grande tribulação, que é 3 anos e meio. Vemos isso em Mateus 24, 15 a 22, vê-se isso em Apocalipse 6, versículo 9 a 11, vê-se isso em Apocalipse 11, versículo 2, e em paralelo vai haver as duas testemunhas por esses 3 anos e meio, que vê-se isso também em Apocalipse 11, versículo 3. Depois vemos que vai haver uma situação em que o Reino do Sul vai lutar contra o Reino do Norte e o Reino do Norte vai destruir o Reino do Sul. Vê-se isso ao fim de Apocalipse, ao fim do livro de Daniel. Vê-se isso em, se me lembro corretamente, ao fim de Daniel, em Daniel 11. E depois vai haver notícias más que vão afetar o Reino do Norte para ir lutar contra as nações do Este e do Norte. Isso vamos ver mais daqui a um pouco. Mas o ponto que estou a mencionar é que, e repetindo de novo, há estes 6 selos do livro do Apocalipse. Vários eventos vão acontecer ainda, que ainda não aconteceram. E depois a grande tribulação vai começar. Quer dizer que não vai haver mais liberdade de religião, não vai haver mais Igreja de Deus aí espalhada oficialmente, vai ser o período em que a besta vai estar a governar na terra, o falso profeta vai estar aí cheio de enganos, e isso vai acontecer por um período de 3 anos e meio, mas durante os primeiros 2 anos e meio isso vai ser bem forte, e ao fim de 2 anos e meio vai haver os sinais celestes, e depois daí vai ser o 7º selo, e que é as 7 trombetas. Ora, as 7 trombetas começam no Apocalipse capítulo 8. E os sinais celestes acabam no Apocalipse capítulo 6. E por isso vê-se um capítulo no meio desses dois, que é o capítulo 7 do Apocalipse, em que os servos de Deus vão ser selados e protegidos. Como lemos em Joel 2, a quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então esses vão ser protegidos, vai haver um período breve em que eles possam vir a ser protegidos,
selados, e vemos aí que vai ser 2 grupos de pessoas que vão ser seladas. Okay? Vemos que vai haver 2 grupos de pessoas que vão ser seladas. Vê-se aí que, primeiro, é um grupo de israelitas, que são 144 mil pessoas israelitas, e o outro grupo, que vê-se no versículo 9 de Apocalipse 7, que é um grupo de não-israelitas, de todas as outras nações, mas um grupo que ninguém podia contar. Uma grande multidão. Isto é, de nações gentias, que também vão ser seladas. Porque lê-se no versículo 14, são essas que vieram da grande tribulação e saíram deste período da grande tribulação e se arrependeram e estão a invocar o nome do Senhor e vão ser salvos. Depois disso, então, é que começa o capítulo 8. O capítulo 8, que são as 7 trombetas, que é o 7º selo. Então vê-se aí nas trombetas, que é o dia do Senhor, que é o último ano. As primeiras 4 trombetas são Deus a castigar ou causar grandes problemas através dos seus anjos, num terço da terra, num terço do mar, num terço dos rios, da água doce, e afetando um terço do sol e das estrelas. E depois disso vai haver, digamos assim, uma mudança de eventos que vai ser esta crise final de nações lutarem uma contra a outra. E vê-se então a quinta trombeta, que é Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 12, que é a besta a lutar contra as nações do Oriente e Norte. Isso vemos em Daniel 11, versículo 44, que é essas más notícias que vão acontecer. E depois desse período de cerca de 5 meses, vai então haver um contra-ataque. Um contra-ataque. E esse contra-ataque vê-se aí nos versículos 13 a 21 de Apocalipse capítulo 9, que é a 6ª trombeta, que é as nações do Oeste e do Norte atacarem a besta. E vê-se aí um exército de 200 milhões de pessoas e em que vão destruir 1/4 da população mundial. E vemos, irmãos, espero que eu esteja correto, da maneira que eu me lembro, é 1/4 da população mundial. Ora, durante o período da grande tribulação e desses eventos que aconteceram com os primeiros 4 selos, vê-se que 1/3 da população mundial será destruída. Imagine que a população mundial é 9 milhões de pessoas. Perdão, 9 bilhões de pessoas. Ora, 1/3 quer dizer que fiquem 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas. Agora, desses 6 bilhões, 1/4 vai morrer. Ora, 1/4, digamos assim, são quase 1,5 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas. Quer dizer que a população da Terra, durante estes eventos todos, vai ser reduzida a metade do que é hoje. A metade do que é hoje. E por isso vemos que, ao fim disto, o que é que vai acontecer? Vai haver o Reino do Norte, que vai lutar contra os reis do Oriente e Norte, e isso vai ser muito terrível por um período de 5 meses, e depois vemos um exército de 200 milhões de pessoas a contra-atacar a besta, em que vão matar 1/4 da população mundial. Isto não é nada mais, nada menos que, acho eu, provavelmente, uma guerra nuclear.
E, irmãos, isto vai causar grandes problemas na Terra. O que é que depois vai acontecer? Então, estes dois grupos de nações, a besta com as suas nações e os reis do Oriente e do Norte, vão então chegar a um ponto de dizer, olha, ou sou eu, ou és tu, e vão explodir tudo. Vão arrebentar o mundo inteiro. Então, é nesse momento que Deus diz, em Apocalipse 10, versículo 5 a 7, Apocalipse 10, versículo 5 a 7, e diz assim, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nele há, que não haverá mais demora. Não haverá mais demora. É a hora de Jesus Cristo intervir. E por isso diz no versículo 7, e nos dias da voz do sétimo anjo, isto é, da sétima trombeta. Vimos que aconteceram as primeiras 6 trombetas durante este período de um ano. No último ano da grande tribulação. Vê-se então que esta sétima trombeta, este sétimo anjo, quando estiver por tocar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Qual é o segredo de Deus? O segredo de Deus é você e eu virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Isso é um mistério que o mundo não entende. Não entende. Vai ser a revelação dos filhos de Deus, como lê em Romanos 8, versículos 8 e 19. Vai ser a redenção do nosso corpo físico. Irmãos, esta é a nossa esperança. Para estarmos com Cristo, em pé com Cristo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus e se estamos prontos. Queridos irmãos, nós estamos a permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para nos guiar. Queridos irmãos, não é só o que nós sabemos, porque isto pode ser uma soberba intelectual. Sim, nós entendemos que estes eventos são importantes para nós entendermos, para termos uma sequência do que vai acontecer. Mas isso é para não estarmos enganados e para nos arrependermos. Agora. E por isso é que diz em Lucas 21, versículo 36, vigiem e orem para que sejam protegidos destes dias adiante e para estarem em pé quando o Filho de Deus, quando Jesus Cristo vier. Isto é, para nós estarmos com Ele. Para quê? Para sermos revelados com Ele. E então, depois disto é que lemos em Apocalipse 11, versículo 14, que esses ais já passaram, esses 2 ais já passaram, e o terceiro. Estes 2 ais foi o 5º e a 6ª trombeta, e agora a 7ª trombeta vai tocar. Isso é o que lemos no versículo 15 de Apocalipse 11. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, isto é, o governo de Satanás vai ser destruído. E vieram a ser o governo do nosso Senhor e do seu Cristo. O governo de Deus, o reino de Deus, que vai ser governado por Cristo e que Ele vai reinar para sempre. Inicialmente no milénio, na terra, mas depois nos novos céus e na nova terra, pela eternidade fora. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 18. Diz assim: e então as nações se iraram, porque as nações se vão zangar. Então vai haver aquelas 7 últimas pragas, ou 7º últimos flagelos, quando a 7ª trombeta toca. Mas diz assim: as nações se iraram, e esse vai ser então o tempo dos mortos. O que é o tempo dos mortos? É o tempo da ressurreição.
da primeira ressurreição. Como lemos assim em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que vai ser a revelação dos filhos de Deus, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 7, que vamos ser levados para as nuvens e que vamos estar com Jesus Cristo a partir desse momento. E por isso é que diz, o tempo dos mortos para serem julgados. Quer dizer, alguns vão ser julgados para estar na primeira ressurreição e outros vão ser julgados para continuarem a dormir por mais 1000 anos até ao fim do milénio, quando será então o resto das pessoas que vão ressuscitar, isso é a segunda ressurreição. E depois também é o tempo de dares o galardão aos profetas, aos servos de Deus. Irmãos, quando somos ressuscitados, e Deus quer que você esteja lá e que eu esteja lá, que nós sejamos considerados fiéis para estarmos lá. Mas quando somos ressuscitados, receberemos a vida eterna. Isso é um dom. Não é um galardão, isso é um dom. Mas além do dom da vida eterna, receberemos um galardão de acordo com as nossas obras. Uns vão reinar sobre 10 cidades, outros vão reinar sobre 5, outros vão reinar sobre 2. E por isso diz, e o tempo de dares o galardão aos profetas. E depois disso é o tempo de Jesus Cristo, então, depois desses sétimos flagelos, terem castigado essas nações durante esse período breve, após a vinda de Cristo, esse período breve que é simbolizado pelo período entre o dia das trombetas e o dia de expiação, durante esse período, então, ao fim desse período, então, Jesus Cristo virá e vai destruir aqueles que destroem a terra. E, queridos irmãos, então vai acontecer isso, e depois disso temos o dia de expiação, que é quando Satanás vai ser posto na prisão por 1000 anos, e depois vem a festa dos tabernáculos, que é o estabelecimento do reino de Deus, de paz na terra, e depois disso vai haver o último grande dia, vai ser esse período de juízo, que é a segunda ressurreição. Queridos irmãos, é importante entendermos digamos assim, esta visão geral destes acontecimentos, como disse, para não sermos enganados. Mas, queridos irmãos, o ponto mais importante é que nós nos venhamos a arrepender. Não é saber estes acontecimentos, não é saber as datas, mas é para que nós nos arrependamos, para que nós estejamos em pé com Cristo à sua vinda, à última trombeta, como lemos em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Queridos irmãos, isso é que é importante. Por isso, irmãos, precisamos estar a vigiar. Sim, a vigiar as coisas do mundo para não sermos enganados, mas vigiar a nós próprios. Vigiar a nós próprios. Para quê? Para nos arrependermos e para estarmos prontos, para estarmos em pé à segunda vinda de Cristo, para estarmos com Ele a essa vinda, para termos, nesse período, sermos convertidos ou transformados de seres físicos a seres espirituais e para sermos parte da primeira ressurreição e virmos a ter imediatamente, a partir desse momento, imortalidade e a vida eterna. Que Deus, irmãos, nos ajude, a você e a mim, a todos nós, a sermos fiéis até ao fim, a entendermos isto, a pensarmos nisso, para nos mantermos fiéis até ao fim. Que Deus vos abençoe. Amém.